sua rádio. Pleno Louvor, uma bênção em sua vida. Muito bem, gente, chegamos ao nosso momento especial de reflexão, então abra o coração e deixa o papai falar com você. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, Momento de Reflexão. Muito bem, meus amados. Chegamos a mais um momento de reflexão de hoje, mais uma palavra revelada do coração de Deus para as nossas vidas. Eu tenho uma palavra, mais uma vez, para os servos e servas de Deus. Eu tenho uma palavra para o nosso coração, para a nossa meditação. E eu espero que você que ama, escute isso aqui. Para você que ama a obra de Deus, que fique comigo até o final dessa palavra. Que você não seja aquele cristão, aquela cristã que só quer receber as bênçãos de Deus. Essa semana Deus tem falado muito com a gente isso. Que você não seja aquele cristão que só está na presença de Deus por aquilo que Deus pode te dar, mas que Deus pode contar com você. Se você é aquele que, se Deus te chamar, Deus pode contar com você, eu creio que você vai ficar comigo até o final dessa ministração. Agora, se você é aquele que está no evangelho porque você quer um milagre, você quer uma cura, você só quer pão e peixe. Se você é aquela multidão que quer pão e peixe, tudo bem, Deus vai te dar pão e peixe e você vai embora. Mas você pode ser o discípulo que não vai estar atrás de Jesus para comer o pão e peixe, mas é aquele que está com Jesus para entregar o pão e o peixe, servos. E a reflexão de hoje, a ministração de hoje, nossa parábola de hoje é intitulada como a parábola dos pescadores sem peixes. Era uma associação de pescadores que viviam no meio de rios e lagos cheios de peixes famintos. Eles se reuniam regularmente para discutir sobre o chamado para pescar. A abundância de peixe e a emoção de pegar peixes ficavam muito animados com o assunto da pescaria e faziam reuniões. Alguém sugeriu que o grupo precisava de uma filosofia de pesca. Assim, cuidadosamente definiram e redefiniram a pesca e o propósito da pescaria. Desenvolveram estratégias e táticas. De repente, perceberam que haviam começado de trás para frente e haviam se interessado pela pescaria do ponto de vista do pescador e não do ponto de vista do peixe. Como o peixe vê o mundo? Como vê o pescador? O que e quando o peixe come? Era importante entender essas coisas. Por isso, iniciaram estudos e pesquisas. Participaram de conferências sobre a pescaria. Muitos viajaram a lugares longínquos para estudar diferentes tipos de peixe, com diferentes hábitos. Alguns obtiveram PhD em disciplina e piscicultura. Contudo, ninguém havia ido pescar. Formou-se então um comitê para enviar pescadores. Havia muito mais lugares propícios para pescar do que pescadores. Por isso o comitê precisava determinar propriedades. A lista de propriedades foi colocada em quadros de aviso em todos os salões da associação. Mas, como antes, ninguém estava pescando ainda. Foi feita uma pesquisa para saber por que a maioria não respondeu, mas a maioria não respondeu o questionário. Mas entre os que responderam, descobriu-se que alguns se sentiam chamados para estudar a pesca, outros para fornecer equipamentos de pesca e outros ainda para encorajar os pescadores. E com tantas reuniões
conferências e seminários, simplesmente não tiveram tempo para pescar. Jacó era um novato na associação de pescadores. Depois de uma reunião muito animada, ele foi pescar. Fez algumas tentativas, pegou o jeito e conseguiu pegar um lindo peixe. Na reunião seguinte, ele contou a história e foi elogiado pelo sucesso. Acabou sendo convidado para falar em todos os núcleos da associação e contar como havia sido a sua pescaria. Assim como tantos compromissos, e por ter sido eleito para a diretoria da associação, Jacó nunca mais teve tempo para pescar. No entanto, não demorou muito, ele começou a se sentir intranquilo e vazio. Teve saudade da pesca, propriamente dita, de sentir o puxão do anzol. Assim, decidiu deixar a diretoria da associação, bem como os demais compromissos com os núcleos, e convidou um amigo para ir pescar com ele. Os dois foram pescar sozinhos e pegaram muitos peixes. Os membros da associação de pescadores eram muitos e os peixes eram abundantes, mas os pescadores continuavam sendo pouco porque não tinham tempo para pescar. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo de número 9, no versículo 37, ela diz assim: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em outra versão diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Eu quero conversar com você hoje nessa reflexão. Eu quero trocar uma ideia com você acerca dos peixes. Certa feita, Jesus olhou para Pedro e disse: olha, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Nós sabemos que o símbolo do cristianismo é um peixe. O Senhor trata o evangelho ou o evangelismo como uma pescaria. O Senhor trata as almas como peixes. E nos trata, nós que somos já servos do Senhor, o Senhor nos trata como pescadores. E começa a minha pergunta hoje para você: como vai a sua vida na pescaria? A história de hoje nós falamos sobre uma cidade, uma região, onde havia vários lagos e rios e ali havia uma fartura de peixe tão grande. Uma fartura de peixe para ser pego, para se tornar o prazer daquelas pessoas de pescarem. Porém, aquelas pessoas estavam tão envolvidas em fazer uma associação, em ter pessoas para administrar a associação, pessoas para ensinar pescadores, pessoas para vender materiais de pesca. E estavam tão ocupados com essas coisas que se esqueceram, na verdade, do propósito principal, que era ir pescar. Enquanto uns estavam preocupados em vender material de pesca, enquanto outros estavam preocupados em dar aula como pescar, enquanto outros estavam preocupados em fazer uma associação, em colocar cartazes, ensinando os locais de pescar, em definir qual local certo de pescar, qual o tempo certo de pescar. Os peixes eram muitos, mas não tinham pescadores. Assim é nos dias de hoje. Grande é a seara. Existem muitas vidas hoje em dia precisando dos servos do Senhor. Se você se intitula servo, serva do Senhor, essa palavra é para você. Eu quero conversar com você, meu amado. Como é que vai a sua vida na pescaria do reino? Como é que vai você? Você é daquele tipo de pessoa que está no reino pelo benefício que o reino lhe favorece? Você talvez, quem sabe, um dia foi até um peixe pescado e hoje eu te pergunto: o quanto você tem se gasto para pescar?
Ou você tem gasto a sua vida preocupado com outras coisas? Na história de hoje nós encontramos essa história e encontramos isso. As pessoas estavam preocupadas na teoria e não praticavam. As pessoas estavam preocupadas na teoria e hoje eu vejo muito isso, sabe? Eu confesso a você, eu vou falar uma coisa aqui que não é besteira, mas é uma verdade. Eu vejo muita gente preparando coisas. Vamos fazer o templo ficar lindo. Vamos preparar aulas de teologias, aulas disso, aula daquilo. Não sou contra tudo isso, não. O templo tem que estar lindo. Nós temos que estudar a palavra, ter ensinamentos, escolas. Mas nós precisamos colocar tudo aquilo que aprendemos na prática. Porque não adianta você fazer escola dominical, fazer escola teológica, fazer faculdade teológica, fazer escola de líder, escola de discípulo. Não adianta você botar o templo lindo, esperando que o peixe pula no seu barco. Nós precisamos entender que nós precisamos ir até os peixes. Pastor, não estou entendendo nada que você está dizendo até agora. Os peixes são as vidas, são as almas que estão lá fora, os muitos, precisando ser pego, precisando ser limpo, precisando ser domesticado pelo Senhor. E nós somos os pescadores dessa geração. Você é o pescador dessa geração, você é a pescadora dessa geração. E às vezes a gente está tão preocupado, às vezes você está tão ocupada com as tuas coisas, que não tem tempo para o reino. Muito mal você tem tempo para ir para a casa do Senhor, muito mal você tem tempo para ir para a igreja, se é que você tem ido para a igreja. E hoje Deus está nos despertando para dizer assim: eu te limpei, eu te libertei, eu te lavei, eu te tirei do lamaçal de pecado, para você ser meu servo, para você ser minha serva. Então hoje essa palavra de despertamento para a gente mais uma vez. É o tempo de despertar para o Senhor. É o tempo de sair das, como vou dizer, das estratégias, das falácias e sermos modelo e referência. É muito fácil eu dizer: ei, vamos ganhar almas, mas eu não vou ganhar alma. É muito fácil eu dizer: ei, vamos pregar o evangelho, mas eu não prego o evangelho. E dizer pregar o evangelho, deixa eu falar uma coisa. Para com esse negócio de pregar. Eu faço a obra porque eu prego na igreja. Eu faço a obra porque eu subo na tribuna, eu canto louvor. Eu faço a obra porque eu limpo a igreja. Tudo bem, você pode cuidar do templo, mas o templo sem almas de nada serve. Você pode ser o melhor porteiro da igreja, o melhor diácono, a diaconisa, a missionária que não faz missão, missionário que não faz missão. Que isso? Está no tempo da gente despertar, querido. A seara é grande e está faltando trabalhadores nela. Deus tem chamado você para a obra. Deus tem chamado você para ganhar vidas. Que estratégia você está usando para ganhar vidas? Ou a vida que você tem ganha só a sua? Pastor, eu estou ocupado ganhando a minha vida. Eu estou ocupado, pastor, ganhando meu dinheiro. Eu estou ocupado, pastor, ganhando meu casamento aqui que está... Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você se preocupa com as almas, Deus se preocupa com a sua casa. Quando você se preocupa com as vidas, Deus se preocupa em bancar você. Deus é quem te dá o sustento todos os dias. Deus vai te alimentar todos os dias. Então comece a pensar: eu tenho que organizar, eu tenho que estudar, mas eu também preciso pescar. Como a história de hoje, nós aprendemos com essa história que estava todo mundo preocupado com a associação, até que um jovem Jacó aprendeu a pescar, foi lá, sentiu o prazer, o gosto de pescar, o gosto de ganhar um peixe, de pescar um peixe. E quando ele apresentou na associação, todo mundo quis pegar o Jacó como referência, o Jacó da nossa história aqui, não da Bíblia, tá? Quis pegar o Jacó como referência, modelo, e começou a falar aqui que acabou o tempo de Jacó, e Jacó não tinha tempo para pescar, porque tinha que falar aqui, falar lá. Eu falei ontem em uma reunião com os meus discípulos, e eu quero falar com você aqui hoje. Eu sei mais uma vez que essa palavra talvez nem muita gente quer ouvir, porque as pessoas querem ouvir carinho, cafuné na cabeça do crente sem vergonha.
Mas nós precisamos entender que nós somos a geração desse tempo, que somos chamados, eleitos pelo Senhor para fazermos a diferença, para pregar o amor, pregar o evangelho, para levantar os caídos, levantar os necessitados. Quando você levanta o necessitado, você se levanta também. Quando você precisa de uma fé renovadora na alma, quando você vê uma alma saindo do lamaçal, saindo do pecado, quando você vê uma vida aceitando a Jesus, você renova as tuas forças. Você quer que Deus renove as suas forças para você fazer? Não, deixa eu te dizer, vai fazer, que quando você estiver fazendo, Deus vai renovar as tuas forças. Eu disse ontem numa reunião com os discípulos, eu falei, meus amados, oh meu Deus do céu, nós somos a isca de Deus para essa terra. Nós somos a isca de Deus para essa terra, cada um do seu jeito. Sabe, olha, eu falei esses dias, me repreenderam, foram me repreender que eu coloquei, postei um vídeo do Yudi do Bom Dia e Companhia, que aceitou Jesus lá. Só que o menino fala cheio de gíria, né? Ô, mano, não sei o que, mano. Aí fala, pastor, não bota não, esse irmão aí não é de Deus não, essa fala dele de malandro não é de Deus não. Eu falei, não, é isca. É isca. Porque o jovem falando daquele jeito, importante é o coração dele aceitando Jesus, falando daquele jeito lá, que ele fala porque ele veio daquele jeito. Se eu chegar onde é o povo dele lá e falar, e aí, queridos, a paz do Senhor Jesus, eu vim aqui para pregar o evangelho para você, o nego vai dizer, sai daqui, coroa, sem vergonha, chato. Agora ele chega lá dizendo, pô, mano, aceitei a Jesus, mó barato, mó top. Vim pra presença de Deus, ó, parei de pecar, parei de fumar, parei de beber, mano. Sabe, mano? Sei o que, mano? E os caras que tá lá, fala, pô, gostei desse negócio. Deus sabe as iscas pra usar. Pra cada tipo de peixe, um tipo de isca. Quem é pescador entende do que eu tô falando. Você não usa a mesma isca para todos os peixes. E nós somos iscas diferentes, cada um do seu estilo. Você pode ver que cada igreja é a cara do pastor. Sabe, cada igreja é a cara do pastor. Tem as igrejas que tem uns pastorzão, com todo respeito, vou ter que falar aqui para não vigiar, pastores afrodescendentes, e você vai ver a metade da igreja dele é tudo afrodescendente. Não pode nem falar mais negão aqui, não, pode não. Sabe, eu tenho umas igrejas, eu tenho amigos que são de pastores que são negãozão. Você vai na igreja do cara, meu irmão, o pessoal do louvor é negão, e só vozeirão, e o pessoal da igreja é assim. Você vai na igreja do cara que é atleta, aquele pastorzão atleta, vai lá, a maioria do tempo é tudo igual. Porque a identificação, a isca e os peixes se identificam. Então Deus tem as suas formas de trabalhar, nós precisamos entender que não importa como você fala, como você é, o que importa é o que você faz para o reino de Deus. Deus quer te usar do seu jeito. Deus quer te usar, então pare de, eu só posso fazer quando eu tiver formado, quando eu tiver a faculdade, eu só posso servir a Deus quando não, você pode servir a Deus do jeito que você quiser. Quando eu falo sempre, eu aceitei a Jesus, com 15 dias depois da minha conversão, Deus me colocou no rádio. Estou no rádio há mais de 20 anos. Faço rádio há mais de 20 anos. Deus olhou para mim e falou assim, essa isca aqui que eu vou usar para o rádio. Esse carinha aqui, ó, porque eu trabalhei com muito tempo com a equipe de som no Rio de Janeiro, fazendo baile funk, era DJ, eu nunca tinha trabalhado com rádio, mas Deus já tinha olhado para mim e falou assim, eu vou usar esse cara do meu jeito, essa isca aqui vai ser boa para ganhar alma no rádio. Aí com 15 dias de convertido, Deus me lançou no rádio. Eu falei pro cara assim, eu não sei fazer rádio, nunca fiz rádio. Ele falou, vai lá que Deus vai te honrar. Eu falei, vamos embora então. Eu aprendi a fazer rádio fazendo. Deus só queria me usar como isca. E nas minhas maiores provas, as minhas maiores guerras, as minhas maiores lutas, as minhas maiores provações da minha vida, eu não desviei por causa do rádio. Sabe por quê? Porque eu sabia que Deus precisava de mim. Quando você tem um compromisso com o reino, as provas não te derrubam, as guerras não te param. Você para, você cai, você sabe que por que você às vezes sai da presença? Porque você não tem propósito com Deus. Você desvia porque você não tem um motivo para não desviar. Então, se tornar um servo de Deus, se tornar um ganhador de vida, ajudador de próximo, um discipulador, um líder,
sabe? Ajudar o seu pastor a ganhar alma, não deixar na conta do pastor, mas ajudar o pastor a ganhar almas, ajudar o pastor o pastor está indo para tal lugar para ganhar vida, eu vou com ele, vou fazer obra missionária com o meu pastor precisa de mim do meu lado. Se Deus me botou naquela igreja, é para me fazer o que aquela igreja faz. Aquela igreja vai fazer missão, então vou fazer missão. Aquela igreja sai pelas ruas, então vou sair pela rua. Aquela igreja faz evangelismo, então vou fazer evangelismo. Eu tenho que fazer o que essa igreja faz. Eu não posso ficar fazendo do meu jeito. Eu sou chamado para ser servo, e servo é servir. Servo é ser servo, é mordomo. Você foi chamado para a mordomia de Deus, não é mordomia de descansar, mordomia é ser mordomo de Deus. Então está na hora de você despertar e deixar Deus usar você como isca para atrair mais peixe para o reino dele. Você pode ser aquele que vai trazer muitas ovelhas para o pasto do Senhor. Eu quero profetizar isso na sua vida. Por isso que o diabo às vezes tenta parar você, por isso que o diabo às vezes tenta dizer que você não é ninguém. Sabe por quê? Porque você é na mão de Deus, sendo usado por Deus. Você é uma bomba no inferno, você é a bomba destrutiva no inferno. Você entra no inferno e traz vidas para Jesus. Eu conheço um jovem aqui na cidade de Campinas. Eu sou amigo dele, gosto dele demais, rapaz. É um jovem que também dá um trabalho para Deus danado. Gosta de fumar maconha, rapaz. Ô menino para gostar de fumar maconha. Ô menino para fumar. Eu ganhei ele para Jesus. Sabe como eu ganhei ele para Jesus? Depois ele desviou, porque o diabo é sujo também. Ele veio para minha igreja e ficou um ano na minha igreja fumando maconha. Ele vinha, cultuar, voltava para cá fumar maconha. Aí um dia ele falou assim: pastor, eu ouço seu programa todo dia, de manhã, subo na minha laje, acendo meu baseado e fico fumando maconha. Acabo de fumar, fico na minha onda lá, ouvindo o senhor falar. Por isso que eu vim para a igreja. E estou um ano na igreja. Hoje eu quero largar maconha. Eu falei: opa, um ano depois que largar maconha, quero. Toma aqui, me deu na mão assim, o baseado, deu na mão a maconha, tô dizendo, não, na frente do altar. Toma aqui minha maconha. E deu tudo, eu falei: opa, tá aqui. Falei: posso jogar fora? Vou jogar no lixo. Ele falou: pastor, só ora por mim. E eu orei por aquele jovem que eu ganhei pelo rádio. E aquele jovem foi liberto da maconha, irmão. Ficou 3 anos sem colocar um baseado na boca. Um jovem abençoado. Pensa num jovem, por que eu falei dele? Pensa num jovem bom para ganhar alma para Jesus. Rapaz, esse jovem, ele toda vez que ele ia para a igreja trazia os amigos, trazia amigo. Ele é tão bom para ganhar para Jesus, tão bom que o diabo tem raiva dele. Aí sabe o que o diabo fez? Inventou uma porção de crise na família dele, só para desviar ele. Aí ele saiu da presença, voltou a fumar maconha. E todos os dias ele diz: pastor, me ajuda, eu tenho ajudado ele. Eu vou para a sua igreja, eu sou daqui. Só que não tem força. Eu fico com o anzol todo o tempo na boca dele. Ele falou: vem para cá, rapaz, vem para cá, aqui esse é o lugar. Mas eu não desisto dele. Eu quero dizer para você o seguinte, querido. O diabo ele sempre vai tentar parar aquele que é de Deus, aquele que Deus tem um propósito, aquele que Deus tem um projeto. O diabo vai tentar parar você porque você é uma bomba na mão de Deus. Você é alguém que vai fazer com que o reino de Deus floresça, o reino de Deus prospere, o reino de Deus tenha, na verdade, a prosperidade verdadeira, que é vidas. Então vamos chega de muita estratégia e mais atitude. Está na hora de parar de ficar só sentado aprendendo, está na hora de colocar em prática o que aprendemos. Está na hora de parar de falar: eu sou de Deus e nunca vai fazer a vontade de Deus. Está na hora de parar de dizer eis-me aqui e na verdade ser o eis-me aqui. Está na hora de parar de fazer as nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Está na hora de sacrificar. Pois Jesus disse o quê? Pois aquele que quer vir, pois a mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então está na hora de você negar as suas vontades e o seu querer. Está na hora de você abrir tempo na sua agenda para Deus, porque você tem tempo na sua agenda para os seus propósitos, para os seus negócios, para o seu dinheiro, mas para Deus você tem dado pouco tempo. E Deus hoje está chamando você para obra missionária. Deus está chamando você para fazer o evangelho acontecer. Deus está chamando você para ser servo de verdade, para servir, não ser servo sentado aí nessa cadeira e ficar no... eu estou evangelizando o Facebook o tempo todo, o WhatsApp o tempo todo. Está na hora de boca a boca, frente a frente. O político, quando ele quer ganhar voto, sabe o que ele faz? Ele vai lá para a rua e fica aí no
de casa em casa, apertando mão, dando beijinho, dando dentadura, dando camisa de futebol para poder ganhar voto. O político sabe pescar e os crentes não estão sabendo pescar. Hoje é dia de despertamento. Deus quer te usar. Você não está entendendo essa palavra hoje, não? Deixa eu refletir para você. Deixa eu traduzir para você. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar e você está dizendo não para Deus. Deus quer tomar você para a obra e você está dizendo não para Deus. Receba essa palavra na tua alma. Seja servo, seja serva, seja servo e você vai ver Deus mudar a história da tua vida. Pastor, você está falando isso aí por quê? Porque eu sou servo. Eu larguei família, larguei parentela, larguei tudo que amava no Rio de Janeiro para largar tudo para vir para São Paulo para ser servo. Sofri que nem sovaco de aleijado, mas hoje Deus tem me honrado a minha servidão. Hoje Deus tem honrado. Se eu estou no ar hoje é mais de 20 anos. Se eu tenho um ministério abençoado, consolidado, edificado, é porque eu não deixei de ser servo. Eu não deixei de anunciar o evangelho, seja no rádio, seja na tribuna, seja de casa em casa, seja na cidade, nos estados. Eu vou pregar o evangelho. Eu quero convidar você para fazer o evangelho acontecer nessa rua da sua casa, para levar vidas para Cristo, levar vidas para o vizinho. Isso é evangelho, crente. Isso é evangelho, isso é palavra de Deus que pessoas não gostam. Porque pessoas querem, receba comida, receba milagre, receba bênção. Isso eu gosto, pastor. Esse tipo de palavra eu gosto. Essa palavra, fala comigo, eu até choro, pastor. Mas quando Deus dizer aí, vamos ser servo, vamos servir. Porque quando você é curador das pessoas, Deus cura suas dores. Quando você se torna bênção para as pessoas, Deus será bênção na sua vida. Tenha tempo para Deus. Tenha tempo para Deus. Aleluia. Não adianta nada você ser servo sem serviço. Servo que não serve para nada. Servo tem que servir. E servir ao próximo. Não só servir ao templo, servir à igreja. Porque não adianta nada servirmos à igreja e não ter gente na igreja para ser servido. A igreja, ela é pessoas, ela não é quadrado, ela não é parede. A igreja, ela é pessoas. E o que você tem feito para a igreja de Cristo? Pessoas que estão precisando de você. Pessoas que precisam de sua palavra, sua ministração, da sua ajuda. Pessoas que precisam de um abraço seu, de um carinho seu, para poder servir a Jesus. Eu não sei porque Deus está ministrando essa palavra, mas é para alguém despertar. Para de ficar remoendo suas dores e começar a entender que tem pessoas com dores piores do que a sua. Para de ficar olhando para suas bênçãos e correndo atrás das suas bênçãos e entender que tem pessoas precisando muito mais de você. Está no tempo de despertarmos para servirmos ao Rei e sermos do Rei por completo, servos verdadeiros, servos que servem, servos que amam as almas, servos que amam servir. Deus está levantando nessa hora, nessa palavra, servos que servem, porque servos que não servem para nada. Que Deus te abençoe. Você sabe que você tem chamado. Você sabe que Deus te chamou, não foi para ficar aí. Faz a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Para de fazer suas vontades. Para de botar empecilho de fazer a vontade de Deus. Qual é o projeto da sua igreja? Qual é o projeto do seu pastor? Então esteja junto com ele, esteja junto com a sua pastora. Esteja no projeto da sua bispa, do seu apóstolo, da sua apóstola. Esteja no projeto da sua igreja. Quando tiver projetos para ganhar alma, seja você o primeiro a estar nesse projeto, não o primeiro a dizer, eu não vou para esse projeto, eu não posso estar nesse projeto, eu não quero estar nesse projeto, eu não tenho tempo para esse projeto, eu não tenho tempo para Deus! Se Deus tem te dado todo o seu favor, se Deus tem sido favorável a você, se favoreça para o reino de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, querido. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Que Deus abençoe seu coração. Porque o dia que você entender o que é ser servo de verdade e servir, você vai entender o quanto Deus irá te servir. Que o Senhor te honre,
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te coloque no melhor lugar dessa terra, que é no centro da vontade dEle. Esse momento de reflexão, eu sou o pastor Divani Nunes. Uma reflexão para servos, não para crente mimado que só quer leitinho na boca, crentinho que só quer ser servido. Essa é uma palavra para quem decidiu servir a Deus e honrar a Deus com o seu trabalho. Essa palavra não é para todos, porque grande é a seara e poucos são ceifeiros. E essa palavra hoje são para os poucos ceifeiros. Deus conta com você. Se bem feito, Deus continua contando com você. Se não faz, desperta e deixa Deus te usar. Se você quer receber ministrações como essas, é só você baixar o nosso aplicativo agora na Play Store, aplicativo Rádio Pleno Louvor na Play Store, e entrar no nosso grupo de ministrações. Não é um grupo de bate-papo, é apenas um grupo de recebidos, onde nós ministramos e entregamos reflexões ao término de cada programa. Baixe o nosso aplicativo agora, entre no grupo e seja abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero te ver servo. Fique na paz. Até uma próxima. Graça e paz. Shalom.